pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. No programa de hoje a gente vai falar sobre a doação de sangue. E para tratar desse assunto que é tão importante, eu convidei o professor Roberto Malta, que também é farmacêutico e biomédico. Professor, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Júlia. Queria dar um oi aí pro pessoal de casa, né, que está curtindo a TV Unifev, no programa Viver Bem. Estamos aí para bater um papo, falar um pouquinho sobre o processo de doação de sangue e o processo de transfusão de sangue. Professor, eu já começo te perguntando como que é feita uma doação? A doação de sangue, ela é feita em locais específicos, né? Então nós temos aí um hemocentro ou um hemonúcleo, que é um ambiente adequado para fazer a captação do sangue, que é feito através de punção venosa, né? Que pode ser feito diretamente numa bolsa de sangue, ou através de um processo chamado de aférese. Nesse processo de aférese é coletado um componente específico do sangue e os demais componentes eles são devolvidos ao doador. E quais são esses componentes? Bom, o sangue total ele pode ser fracionado em concentrado de hemácia, em plasma, em plaqueta e também em criopreservado. Esse nós chamamos aí de hemocomponentes. Aí existem também os hemoderivados que são obtidos através de um processo de industrialização. Aí você consegue obter os fatores de coagulação, por exemplo, você consegue obter a albumina, né, que já entra num processo industrial, não nos processos que a gente encontra nos hemonúcleos e nos hemocentros. Mas essas bolsas de sangue do plasma, ela é direcionada para uma indústria para poder ser feita a retirada desses hemoderivados. Esses hemoderivados, eles são as frações úteis do banco de sangue ou não? Não, vamos dizer assim, os hemocomponentes, tudo pode ser utilizado. Certo. Vai depender muito da necessidade do paciente. Então, quando a gente pensa aí num quadro de anemia, por exemplo, a transfusão é feita especificamente por um concentrado de hemácias. O paciente ele vai receber os glóbulos vermelhos. Certo. Quando a gente pensa num paciente que sofreu uma queimadura, aí uma reposição de líquido através de plasma. Um paciente que está num quadro hemorrágico, a transfusão de plaquetas. E os fatores de coagulação são para hemofílicos, por exemplo. E como que é separado isso no ponto de vista do laboratório? Bom, existe um processo de extração através de centrifugação. Existem grandes centrífugas onde a bolsa de sangue ela tem uma rotação e dependendo do que você quer obter, tem uma temperatura e um tempo determinado. Por exemplo, você obter aí concentrado de hemácia, então a hemácia tem que ser sempre mantida num processo de refrigeração. Aí depois que você extrai esse concentrado de hemácia, fica um plasma com plaquetas. E aí você ainda pode centrifugar novamente para poder extrair as plaquetas. Lembrando que todo esse sistema é um sistema fechado. Então a gente vê aí que uma doação de sangue ela pode ser utilizada em vários pacientes, no sistema de separação em um sistema fechado para evitar contaminação com o ambiente. E quanto tempo leva esse processo? Então, após a coleta de sangue, esses procedimentos eles já são realizados, independente dos exames que serão feitos. Então essa bolsa já vai ser centrifugada e separada. Então um processo aí vai levar mais ou menos umas 2 horas, vamos colocar, até você conseguir fracionar os 3 componentes maiores aí. É um processo rápido, então. É um processo rápido, né? E tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque o armazenamento também tem que ser adequado. Porque para cada componente você tem um processo de armazenamento. O concentrado de hemácia ele tem que ficar sob refrigeração, aí numa temperatura de uns 4 graus em média. A plaqueta ela já é mantida numa temperatura de uns 22 graus, sempre sob agitação, E o plasma ele tem que ser imediatamente congelado. Certo. E aí o congelamento, o indicado seria a menos 25 graus, para ele poder durar um tempo maior. Ou a menos 18, aí ele tem um tempo de duração um pouquinho menor. E falando em tempo de duração, com quanto tempo esse sangue ainda é válido depois dessa coleta? Bom, então vamos lá. A gente separou em componentes. Isso. Um concentrado de hemácia, ele pode durar em termos de uns 35 dias a 40 dias. Isso vai depender muito do anticoagulante que foi utilizado.
geralmente é uns 35 dias de duração, sob refrigeração. Certo. Depois de 35 dias, a bolsa tem que ser descartada, né? A plaqueta, o tempo de duração é bem menor, são 5 dias. Pouco, né? Pouquíssimo tempo. Então, o indivíduo que doa a plaqueta ficando em temperatura de laboratório, que a gente chama uns 22 graus por aí, mantendo sempre sob agitação, ela dura somente 5 dias. O plasma já dura mais, o plasma dura 1 ano. O plasma rico em fatores de coagulação, ele dura 1 ano sob refrigeração em processo de congelamento, a menos 18 graus, pelo menos. E por que é necessária essa agitação? Porque as plaquetas, a tendência da plaqueta é agregar. Ah, né? Ela é produzida para isso. Nosso organismo produz para quando você tiver algum corte, essas plaquetas aderirem ao vaso sanguíneo para impedir um processo de hemorragia, né? Então, se você mantém elas paradas, elas estabilizadas, elas tendem a agregar. E aí, quando você transfunde, ela não tem mais o mesmo efeito. Esse processo de divisão dos componentes é atual? Como que era feito antigamente? Não, vamos lembrar e fazer um histórico, né? A imunohematologia é uma ciência bem nova. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Só para o pessoal ter uma ideia. O que a gente conhece de sistema sanguíneo, no popular, são 2. O sistema ABO e o RH. Sim. Né? Sempre quando você pergunta o tipo sanguíneo de alguém, você fala, eu sou O positivo, sou A positivo, sou O negativo. São esses 2 sistemas. Mas, além desses 2 sistemas, hoje já existem mais de 30 sistemas identificados. Nossa. E alguns sistemas muito importantes em termos de doação de sangue e para quem vai receber, principalmente, né? Então, existe um processo de incompatibilidade muito grande que pode estar ocorrendo durante todo esse processo. Mas, assim, antigamente o sangue era transfundido braço a braço, né? Não se colocava nem num frasco de vidro, né? Que começou num frasco de vidro depois desse processo. Então, colocava por gravidade, né? O doador um pouquinho deitado um pouquinho mais acima do receptor e ligava, que eram conectados com uma agulha de um braço para o outro. Aí depois vieram os frascos de vidro com anticoagulante. E aí começou a poder conservar o material, né? Mas a transfusão de sangue era feita com sangue total. E hoje em dia a gente não usa mais essa prática, né? Hoje em dia você pega aquele componente específico que a pessoa precisa para poder transfundir. É um jeito de aproveitar mais, né? Além de aproveitar mais, o risco diminui bastante, né? Porque quando a gente fala assim, o O positivo, ele pode doar para outros sistemas sanguíneos. Se a gente for pensar em termos de hemácia, sim. Mas se você pega um plasma de uma pessoa que é O, esse plasma ele contém anticorpos contra o grupo A e contra o grupo B. Certo. Então, se eu pegar o plasma e transfundir nessa pessoa, eu posso ter uma reação. Entendi. Né, pelo sistema ABO, porque esse indivíduo que é do grupo O, ele já tem anticorpo anti-A e anti-B. Então, o que a gente faz? A gente tira o plasma para não ter esse problema. Fora também a questão de uma hipervolemia. Né? Então, enquanto a pessoa precisa só da hemácia, que uma bolsa de hemácia tem mais ou menos cerca de 300 ml, se eu pegar o sangue total, eu tenho 500 ml. Então, eu estou colocando 200 ml a mais de um componente que ele não precisaria. Entendi. Então, hoje em dia, ele é todo fracionado. Professor, e quando e quais são feitos os testes nas amostras de sangue? Bom, então, após a doação de sangue, é feita uma coleta de uma amostra, né, e essa coleta ela vai para um laboratório de imunohematologia, onde são realizados os procedimentos imunohematológicos com relação à tipagem sanguínea, a cumbis indireto, para ver se a pessoa não tem nenhum anticorpo irregular, né? E também é feito um autocontrole, para ver se não tem questão de doenças autoimunes, de uma anemia hemolítica autoimune, por exemplo, né? E uma outra parte dessa amostra vai para a área de sorologia, onde são feitos exames para imunodiagnóstico, né, de hepatites virais, hepatite B, hepatite C, é feito para HIV, é feito para Chagas, é feito para sífilis e é feito para HTLV. Além de uma enzima hepática também, que é o ALT, que é realizado. Então são realizados todos esses exames antes, né, de alguém receber o sangue.
E aí depois que esses exames são realizados, a bolsa de sangue ela é identificada com o tipo sanguíneo e também com todas essas sorologias negativas. Caso algum resultado dê positivo ou inconclusivo, mesmo inconclusivo, essa bolsa já é automaticamente descartada. Entendi. Né? Porque nós temos que ter uma segurança muito grande no processo de transfusão de sangue. Porque vai mexer com a saúde de quem vai receber também, né? Com certeza, de quem vai receber e de quem vai doar. Sim. Nesse processo de doação de sangue, a gente tem que beneficiar o doador e também o receptor. Certo. Professora, a gente vai dar uma pausa agora no Viver Bem para o intervalo rapidinho, mas não sai daí não que a gente já volta, tá? Viver Bem de volta. Hoje a gente está recebendo o professor Roberto Malta, que está falando sobre a doação de sangue. Professor, tem muita gente que passa mal quando vê o próprio sangue. Essa pessoa, ela precisa doar, né? Como é que ela faz para passar por esse processo? Então, muitos doadores passam mal durante o processo de doação de sangue, né? Mas não é por um mecanismo fisiológico, vamos dizer assim, pela falta de sangue, mas é mais um aspecto emocional, né, da pessoa vendo o sangue sair, né? Existem pessoas que têm uma fobia, né? Até nos exames laboratoriais, às vezes você vai coletar 10 ml de sangue lá, por exemplo, e a pessoa passa mal. Isso pode acontecer, né? E a gente evita isso perguntando para a pessoa se ela está se sentindo bem. É feito também uma aferição de pressão arterial da pessoa antes da doação. E se a pessoa estiver com uma pressão alterada, a gente pede para guardar, né, porque pode ser realmente um fator emocional, né, e estabilizando depois, ela entra para a sala de doação. E a sala de doação ela é equipada com cadeiras que, caso a pessoa venha passar mal, existe um posicionamento dessa cadeira, né, para estar evitando ou socorrendo, né, no caso, essa pessoa que for que passou mal, né? Isso. Não são muitas as pessoas, são poucas as pessoas que passam mal. Geralmente, quem vai doar pela primeira vez. Entendi. Né? Nós temos doadores que são frequentes, que esses já estão acostumados. Já. Certo. E quem que pode doar? Bom, qualquer pessoa de 16 a 69 anos pode ser candidato à doação de sangue. Lembrando que se for menor de idade tem que ter uma autorização. Certo. Certo? Ela também tem que pesar acima de 50 quilos. Tem que ter repousado de forma adequada e não pode estar em jejum. Tem que ter se alimentado normalmente. Tomado café da manhã. Tomado café da manhã, ou ter almoçado. Lógico que a pessoa não pode almoçar, por exemplo, uma feijoada. E doar sangue, né? Doar sangue, porque isso cai na corrente sanguínea. Sim. Né? Essa gordura ela vai cair na corrente sanguínea. Então a gente pede para a pessoa se alimentar como se alimenta normalmente. Né? Só não pode exagerar. Né? Então tem que ter boas condições de saúde. Né? E existem casos que a pessoa não pode doar de jeito nenhum? Existem casos que você breca a doação de forma, vamos dizer assim, por um período de tempo, né? E outros motivos que são para sempre. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve hepatite durante a vida adulta, ela vai ser excluída da doação, assim como quem teve HIV, certo. Né? Quem tem Parkinson também. Quem faz uso de alguma medicação, né, que você sabe que se a pessoa parar com aquela medicação, ela pode ter alguma outra intercorrência, também isso daí tem que ser, vai ser analisado pela pessoa que faz a entrevista, né? Algumas coisas que excluem de forma temporária, por exemplo, quem teve em área endêmica para malária. Então, se a pessoa que teve área endêmica para malária, ela não pode doar durante 12 meses, um ano, né? Porque aqui nós não fazemos teste para malária. Entendi. Então, o receptor vai ser resguardado, né, por essa entrevista, onde é feita uma entrevista que a pessoa informa se ela teve ou não em área endêmica. Né? Quem tem sintomas gripais, por exemplo, ele tem que aguardar 7 dias após a cura, né,
para poder realizar a doação de sangue. Quem tem tatuagem também tem que aguardar um período de 1 ano, né? Às vezes até menos, dependendo do local onde essa pessoa fez tatuagem, ou até mais, né? Dependendo do local, não do corpo, né? Do local físico. Qual estabelecimento que ela foi? Né? Se ela foi num estabelecimento que tem vigilância sanitária, né? Tudo isso daí tem que ser avaliado no processo de doação de sangue. Em benefício do próprio doador. Certo. Né? Para que ele não passe mal. Sim. A pessoa, quando chega para doar sangue, e a doação de sangue ela pode acontecer de forma voluntária, né? Que é o que a gente mais precisa, né? mais precisa. Né? Porque aquele doador voluntário, ele não vai lá porque alguém fez pressão para ele doar. Ele vai lá por livre altruísmo, vontade, né? Por vontade. Né? Empatia, né? Isso. E tem aquele doador de reposição, que é aquele que quando alguém da família ou algum amigo precisou de sangue, a gente entra em contato com a família para eles estarem encaminhando doadores, e aí eles entregam lá os papeizinhos e falam assim, vai doar em nome do fulano de tal. Sim. Né? Então ele doa em nome do fulano, né? Uma doação de reposição, lembrando que esse sangue que ele está doando não vai para o paciente diretamente, né? Vai para manter o estoque de sangue. Então existe esse doador de reposição, existe o doador voluntário, existem algumas situações de doação dirigida também, né? Que aí nesse caso sim, eu vou fazer uma cirurgia letiva e se eu precisar de sangue, tem essa pessoa aqui. Dessa pessoa aqui. Professor, e qual que é a quantidade de sangue que a gente tem no nosso corpo e quanto é tirado da gente nesse momento da doação? Nós temos mais ou menos cerca de 7% do nosso peso. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos teria uns 5 litros de sangue. Certo. E durante o processo de doação é retirado mais ou menos uns 400 a 450 ml. Por conta disso, até que o peso da pessoa tem que ser no mínimo 50 quilos. Entendi. E levando em consideração também que os 50 quilos vai ser muito relativo, porque se for uma pessoa muito alta, né, e pesar 50 quilos, esse volume que ela vai doar vai fazer falta para ela. Então, são os fatores que são analisados, relação de peso e altura. Pessoas hipertensas podem doar sangue? Então, a hipertensão, ela pode ser doador de sangue, se estiver equilibrado. Né? Dependendo do local aonde ela for realizar essa doação, às vezes o local fala assim, não, vamos melhor aguardar, não. melhor não. Né? Então, é um processo de avaliação que é feito, né, para estar analisando esse risco aí para o doador de sangue. Existe um período mínimo entre uma doação e outra que eu posso fazer? Existe. Homens geralmente doam 4 vezes no ano, né, e mulheres 3 vezes ao ano. A mulher apresenta um número de eritrócitos em concentração menor do que o homem, até por conta de massa muscular. Entendi. Né, e de perda menstrual também, né, cada ciclo. A gente falou agora há pouco sobre a questão da doação dirigida e da doação voluntária. Na maioria dos casos, essas pessoas que vão pela primeira vez doar dirigida, elas voltam voluntariamente depois? Vamos dizer assim, a doação ela é de reposição. Isso, de reposição. Né, de reposição. Muitos não, infelizmente. Né, infelizmente, muitos não. O que seria ideal, o que é o ideal para quem trabalha nessa área, é que você tenha aquele doador de repetição. Porque uma pessoa que está doando há 5 anos, você tem um screening sorológico dela de 5 anos. Perfeito, né? Perfeito. Então tem uma confiabilidade confia naquele sangue, maior, né? Tanto é que muitas dessas pessoas, elas são chamadas para fazer o procedimento de aféres. Ah, entendi. Né? Esses doadores que são frequentes. E aí na aféres ele entra num processo de transfusão, onde o sangue sai, entra numa máquina, é retirada, por exemplo, a plaqueta e volta hemácia, volta plasma. Então você consegue até ter um volume maior de plaquetas comparado com uma transfusão de sangue ou uma doação de sangue normal numa bolsa de sangue. Né? Então nessa situação aí, esse doador de repetição ele é muito bem-vindo. Né? E algumas pessoas, alguns doadores até falam assim, eu já sei quando eu tenho que doar. Já sei, e eles usam o termo, meu sangue está engrossando, então eu tenho que doar sangue. Né? Ou, eu sinto uma coceira no meu braço, então eu já tenho que doar sangue. Né? São coisas que não acontecem. Né? O sangue, quando você doa, o sangue não engrossa, nem afina. Né? Você doou sangue,
o volume sanguíneo ele é reposto muito rapidamente, por isso que após a doação de sangue, a pessoa tem que ingerir líquido, tem que comer alguma coisa e ingerir líquido principalmente, para repor esse volume hídrico. Esse volume hídrico é reposto muito rapidamente. As células demoram aí uma semana, mais ou menos, para reposição. Porque existe esse mito, né, de que a pessoa está doando o sangue e vai ficar sem aquele tantinho que é o que o senhor falou, 350, 400 ml, né? Então isso é um mito, né? 400, 450 ml, mais ou menos, né, que a pessoa vai doar. Isso é reposto muito rapidamente, se for pensar em volume sanguíneo, né? E em número de hemácias também, em uma semana você tem todo o teu volume de hemácias, volume de sangue, está tudo normal. E volta ao padrão normal mesmo que estava. Né? Ele não fica mais grosso nem mais fino. Né? Professor, a gente sabe que ao longo do ano existem vários períodos em que os estoques estão vazios, os bancos de sangue, hemonúcleos, hemocentros estão pedindo por doações. Por que o senhor acha que isso acontece? Bom, nós tivemos aí a questão da pandemia, né, que reduziu assim, drasticamente o número de doação de sangue. E em períodos de férias escolares também, o pessoal viaja bastante, o número de doador de sangue diminui. Né? E as campanhas governamentais, elas têm que ser em uma intensidade maior. O ano todo, né? Durante todo o ano, porque parece que não, mas sempre falta sangue. A gente sempre trabalha no limite mínimo de estoque de bolsa de sangue. Né? Quando a gente deveria trabalhar com um estoque excedente. Porque se acontecer algum imprevisto, muitas vezes o local não está preparado para atender muitos pacientes. E aí você começa a pegar bolsa de sangue de outras cidades. E até essas bolsas de sangue se deslocarem até o local onde precisa, muitas vezes não dá tempo de salvar o paciente. Né? Porque é difícil. Quando a gente pensa só no sistema BO-RH que eu estava falando, fica fácil. Só que quando você pega um paciente que é politransfundido, que apresenta anticorpos regulares, para você achar uma bolsa de sangue compatível para ele, é muito difícil. Então a gente pede aí para o pessoal doar sangue de uma forma mais contínua durante todo o ano. E quem nunca doou, começar a doar sangue, que sangue salva a vida. Aproveitando isso, a gente já está encerrando, mas antes eu queria pedir para você, professor, deixar um recado para o pessoal de casa, falando sobre a importância de ser um doador de sangue. Não tem medo, não tem contraindicação, né? Não tem contraindicação, é feito os exames sorológicos, né? Para você, o doador também tem que ter uma segurança, porque todo o material que é utilizado é descartável, né? E falta sangue. Nós não temos nada que substitua uma hemácia capaz de transportar oxigênio e que fique aí de uma forma duradoura, né, no nosso organismo. Existem vários outros repositores de volume sanguíneo, mas não tem células capazes de transportar esse oxigênio. Então, assim, a única forma da gente conseguir salvar a vida é através da transfusão de sangue. Então, nós precisamos da população que faça uma adesão, que façam campanhas para trazer mais doadores de sangue. Aqui em Votuporanga as pessoas têm onde doar? Aqui em Votuporanga existe uma base que é do hemonúcleo de Fernandópolis. Certo. Aí é feito um agendamento e a pessoa se desloca até esse local. Agora, existe Rio Preto, que tem um hemonúcleo, Fernandópolis, que tem um hemocentro, perdão, Rio Preto tem hemocentro, Fernandópolis também, que tem hemonúcleo. Então pode ocorrer um deslocamento aí. Né? E aí o pessoal de Votuporanga, quem tiver interesse de organizar alguma campanha, pode me procurar. A gente entra em contato com o hemonúcleo, com o hemocentro, traz eles para cá, para dentro da Unifev, a gente consegue um espaço físico, né, para estar fazendo essa coleta de sangue. Então, se alguém da comunidade de Votuporanga, da sociedade de Votuporanga, quiser se mobilizar para organizar uma campanha, estou à disposição aí para estar ajudando nessa organização. Tá, já, professor, muito obrigada pela sua presença de novo aqui no Viver Bem, viu? E eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Pessoal, o programa de hoje está ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha elucidado várias questões aí a respeito da doação de sangue. Eu espero você na semana que vem, viu? Beijos e saúde!